Olá, seja bem-vindo no canal Atualizado. Olá, amado, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Atualizados. Eu sou o pastor Robert e eu estou aqui fazendo mais um vídeo para você nessa tarde. O vídeo que eu estou fazendo para você, ele está relacionado a algumas perguntas e alguns questionamentos que algumas pessoas têm me feito acerca do nosso posicionamento, de como eu posiciono diante desses fatos, dessas catástrofes, dessas enchentes, se isso é juízo de Deus, se isso é o fim dos tempos, como eu como teólogo, eu faço essa releitura. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso te mostrar o fundamento no qual eu me apoio. Bom, primeiro, para mim, eu vejo Deus a partir de Cristo. Em Cristo habitava toda a plenitude de Deus. Segundo, para mim, tanto a graça, o evangelho e a lei, ela serve para o oprimido, para o pobre, para a viúva e para o estrangeiro. Esses sempre tiveram, porque essas pessoas não conseguem ser uma voz. Então elas sempre tiveram o cuidado e a primazia de Deus. Então eu sempre vou partir desse princípio. Eu não consigo ver um Deus punitivo, eu não consigo ver um Deus vingativo. Eu entendo muito bem o conceito de justiça. Para mim, justiça não é vingança, tá? E para mim, fogo consumidor não é destruição. Fogo consumidor se assemelha muito à experiência que Moisés teve na sarça. Tá? Quem fala de um fogo consumidor é o autor de Hebreus. E o autor de Hebreus, ele está tentando mostrar a primazia de Cristo. Esse fogo que habita dentro de nós e que, embora habitando dentro de nós, não nos destrói. Não nos faz perder a nossa humanidade. Pois bem, então o que nós precisamos entender de primeira instância, para você me compreender, é essa base que eu uso. Tá? Para mim, Jesus Cristo foi o sacrifício completo. A humanidade ela pode estar em ignorância, mas Jesus levou sobre si o nosso pecado, o nosso castigo, para que nós pudéssemos ter paz. Então, eu me agarro no Evangelho de Jesus Cristo. Ok. O outro fundamento que eu uso é que, para mim, se o ser humano não é salvo por o amor, não há nada que possa ser feito para salvá-lo, tá? E para mim, salvação não é levar pessoas adentro do templo, mas é as pessoas conhecerem a mensagem de Jesus Cristo, crerem e, quando crerem, receber o Espírito Santo, tá? Porque o Espírito Santo, para mim, não é para quem merece, mas é para quem precisa. Joel disse que ele não seria derramado sobre todo o evangelho, que Joel profetizou que ele seria derramado sobre toda a carne, ok? Pois bem, então dito isso, agora eu vou te fazer vou te demonstrar para você, né, como que eu vejo essas questões. Bom, primeiro, para mim, essas enchentes, ela tem muito mais a ver com a irresponsabilidade dos homens, com a ausência do governo, tá? Com o descaso do governo. Eu sei que nem tudo é culpa do governo, mas o governo teria dinheiro, teria recurso e teria força para tirar essas pessoas de lá. Se ele olhasse com carinho, tá? O governo teria condição de tirar essas pessoas da beira desses rios, né? Dando casa própria, um lugar para eles morar, construindo prédio, uma política pública muito mais eficiente. Eu não vejo isso como juízo de Deus, tá? Eu não consigo ver, como muitos pregadores estão falando, tem até um pregador muito famoso falando que é juízo para os pregadores ali da Batista Lagoinha, né? Que é para Deus limpar o púlpito. Olha, eu não acredito nisso, tá? Não acredito mesmo, porque ali só morreu inocente, né? Ali só morreu pessoas trabalhadoras, só perdeu coisa, motoboy, taxista, sabe? Só gente que estava vindo do serviço, gente que está ali trabalhando. Se isso é uma forma de Deus punir, de Deus trazer juízo, eu perguntaria a Deus, por que o Senhor não traz juízo então sobre os corruptos? Por que não traz juízo sobre os estrupadores, os assassinos, né? Aqueles que roubam os inocentes, né? Aqueles que violentam, que matam? Por que Deus não traz juízo sobre esse? Vai trazer juízo sobre o inocente que está trabalhando dia a dia para comer seu pão. Só essas pessoas sabem o que eles estão passando dentro das suas casas. Só Deus sabe como que eles vão recuperar essas coisas. Aí eu faço a pergunta para você que me perguntou. Mudou alguma coisa? Ele quis trazer juízo sobre a igreja mudou? Eu acho que não. Eu acho que quando Deus quis salvar, Ele trouxe todo o juízo sobre o Filho. Bom, em questão do coronavírus, eu acho que é muito sério. É uma epidemia, é bíblico,
tá? Mateus capítulo 24, ali a partir do versículo 3, Jesus Cristo fala dessa epidemia, né? Já tivemos a peste negra, já tivemos vários tipos de epidemias no mundo e elas não pararão por aí, tá? Agora a gente tem que tratar isso com seriedade, a igreja tem que fazer o papel dela, se proteger, porque a igreja não está imune. Assim como Deus trabalhou no tempo de Israel, né? Também o povo de Deus sofreu, tá? Então não pense que nós vamos ficar imunes simplesmente porque somos... A Bíblia diz que o sol e a chuva caem sobre o ímpio, sobre o justo e sobre o injusto. O que nós precisamos compreender e levar a sério é que é algo muito perigoso, tá? É algo que mata e nós precisamos ter esse cuidado. Agora, o que eu acho estranho, o que eu percebo, é que em nós surge uma desconfiança. É como se nós tivéssemos um grito de revolta, porque você vê tantas pessoas morrendo, né? Ah, o coronavírus matou tantos, ok, mas quantas milhares de pessoas morrem no Brasil por causa das leis que não são aperfeiçoadas, morrem nas filas dos hospitais, morrem por uma série de coisas, por falta de esgoto, né? E o governo nunca tem dinheiro, né? Então essa revolta do povo, morreu um monte de gente na enchente, e cadê que houve essa mobilização, né? Essa paralisia, né, nacional para socorrer essas pessoas? Todo ano é a mesma coisa e ninguém faz nada. Então eu acho que uma coisa é o vírus, uma outra coisa é a nossa indignação contra o governo. E eu acho que até por isso muitas pessoas continuam nas praias, continuam saindo, e muitos que estão fechando o governo, o comércio, só está fechando porque estão sendo obrigadas, porque senão não fecharia, por causa justamente dessa indignação contra o governo. Uma pessoa que fica um mês no hospital, uma pessoa que está lá o dia inteiro, pegando tudo quanto é tipo de doença, esperando uma cirurgia que nunca acontece, ela vai estar com medo do vírus. Então eu acho que esse é o grito de desespero que faz muita gente acabar desobedecendo. Agora, eu não vejo isso como juízo de Deus, tá? Aí você diz, mas por que das epidemias? Eu acho que isso é mistério. A Bíblia diz que, embora esteja acontecendo todas essas catástrofes, o Evangelho de Cristo vai estar sendo pregado. Ou seja, nós vamos estar continuando essa mensagem de amor que Deus ama, tá? Agora, eu acho que nós precisamos refletir o que essas epidemias falam acerca da humanidade, né? Que se acha tão orgulhosa, né? Que se acha tão potente, que não precisa de Deus. E outra coisa, você vê que agora os poderosos sempre prevalecem. Por isso que eu acredito que isso não vem de Deus, né? Um Deus que disse que vai cuidar do órfão, da viúva e do inocente, mas você vai no supermercado, os que têm condição, né, estão lá com os carrinhos superlotados, né? Agora não podemos andar de ônibus, né? Agora quem fez essa lei tem um carro dele para andar, né? Então ele não precisa andar de ônibus. Ah, mas pastor, é perigoso andar de ônibus, tem muita gente aglomerada. Ah, contratasse mais ônibus, colocasse menos pessoas, mas essas pessoas precisam vir. São mulheres que trabalham como diarista, né? A outra coisa, o banco fechou. Por que não paralisa o juro, né? Você vai ter gente que não vai ter renda, mas as luzes vão continuar sendo cortadas, a água vai ser sendo cortada. Eu acho que as leis, por que essas pessoas fazem essas leis? E o povo aqui embaixo sofre e fica indignado, porque não é feito a partir do povo, é a partir de quem está dentro de um palácio blindado e tem todo o poder na sua mão. O cara é um funcionário público, está lá com 30 mil, 15 mil de salário, garantido todo mês. Ah, ele pode ficar lá o ano inteiro encostado, parado, mas e o povo que precisa do INSS? E o povo que precisa trabalhar, que ganha R$700, faz o quê? Compra o quê? Porque não tem dinheiro, né? Aí tudo começa a aumentar. Então eu acho que isso fala muito da humanidade, que nesses momentos de catástrofes, ela oprime, né? Ela mata, ela se corrompe, onde o ódio prevalece, onde a falta de amor prevalece, para que a humanidade tenha consciência de quem ela é, para que quando vir de realmente juízo, a humanidade tenha consciência da maldade que ela é capaz de fazer. Porque você vai ver que ali em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas estão passando necessidades, eles estão vendendo, estão distribuindo conforme a necessidade de todo mundo. Mas não é isso que acontece nos nossos dias e nem é isso que acontecerá no fim. Então eu gostaria, você que me fez a pergunta, eu como teólogo, eu levaria você a fazer a pergunta, o que essa epidemia diz a nosso respeito? Porque Deus continua salvando.
porque nos últimos dias vai ser marcado por tragédias, mas o Evangelho, se você ler lá o capítulo 24, o Evangelho vai ser pregado. Ou seja, o espírito do Evangelho é o amor. O espírito do Evangelho não mudou, ok? Então essa é a forma que eu interpreto. Se você tem outra visão, eu respeito, ok? Para mim, Deus não é assassino, tá? O mesmo Deus que manda para não matar, ele mata, né? É como se fosse um Deus caprichoso, orgulhoso, que o povo não aceitou, então vai morrer de um jeito ou do outro, você vai ter que me engolir, você vai ter que engolir a salvação. Eu acho que não é assim. Se você não é convencido por um amor, você não será convencido por nada. Eu agradeço por você ter inscrito, feito as perguntas. Eu não tenho muito tempo para responder por aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas espero que você entenda e continue fazendo mais perguntas, tá? Eu tenho o maior prazer de responder. Um forte abraço, que todos possam, diante desses dias difíceis, confiar, tá? Que embora você possa ser acometido por essa enfermidade, tá? Nós somos marcados para a vida eterna. Uma vez que você conheceu a Cristo, o Espírito veio habitar em você, você não morre mais. Você morre para este mundo, mas você vive para sempre com Deus, ok? Essa é a mensagem de Paulo, que ele fala para os filipenses, tá? Que eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor do que o que estar aqui. Ok? Então que ainda que você seja cometido por uma enfermidade dessa, por uma catástrofe dessa, não é o fim, ok? Não é o fim. Deus olha a morte por um ângulo diferente e o Evangelho prova isso. Um grande abraço, que todos se cuidem, que todos passem por esse momento difícil com respeito, ouçam o que as autoridades estão falando, embora haja essa indignação no nosso coração, mas a gente precisa entender que nós estamos num país democrático e que as igrejas possam respeitar também e sermos um exemplo. Amém? Deus possa abençoar você. Compartilhe esse vídeo, inscreva no canal, tá bom? Se você tiver pergunta, coloque aí, tá bom? E um forte abraço a todos. Grande abraço.